Olá, boa noite, 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho, mais uma semana que seguimos juntos. Veja os destaques de hoje. Mais uma vítima de feminicídio na região. Jovem de 18 anos é morta por ex-marido. Carga avaliada em mais de R$41 mil é roubada em Caraguatatuba. Começou a Operação Inverno em Campos do Jordão. E ainda a previsão do tempo. O sol volta a aparecer, mas o frio continua na região. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias está no ar. Giovana Silva de Oliveira, de 18 anos, foi mais uma vítima de feminicídio na nossa região. O caso aconteceu no último sábado em Jacareí. O ex-marido confessou o crime e está preso de forma preventiva. Muito abalada, a mãe da Giovana conversou com a nossa equipe. Uma jovem cheia de sonhos. Trabalhava numa padaria e queria começar um curso técnico. Mas na última sexta-feira, Giovana Silva, de 18 anos, não voltou para casa. O ex-companheiro confessou que a matou com um golpe de mata-leão. O corpo foi encontrado em uma área de mata de Jacareí. Foi aqui perto da ponte Nossa Senhora da Conceição que o corpo de Giovana foi encontrado após o assassino indicar o local à polícia. A jovem foi morta em um outro ponto da cidade e trazida até essa zona de mata. O autor, confesso, não tinha carro, por isso a família desconfia que ele teve ajuda. Ela foi arrastada, parte das roupas foram retiradas numa tentativa de simular um sequestro. Tudo isso a poucos metros da rua. Na noite do assassinato, Giovana e Gabriel foram vistos caminhando nesta rua, na região central de Jacareí. Essa câmera de segurança de um comércio flagrou os dois juntos. Segundo a polícia, foi após uma discussão que Gabriel da Silva Campos matou a ex-companheira. No dia seguinte, temendo ser linchado por moradores, ele se entregou à polícia e confessou tudo. Então, a princípio parecia um relacionamento normal de jovens, né? Mas ele tinha algumas atitudes no namoro que eu não concordava. Falava umas palavrinhas que eu não vou mencionar, dava tapas no bumbum dela, tal. Tanto que eu falava, olha, isso não é jeito de falar com a minha filha, isso não é jeito de falar com a filha de uma pessoa, não criei minha filha para isso, né? Tinha umas brincadeiras estúpidas, uns jeitos de falar, vai lá, pega para mim que você é minha empregada, umas coisas assim que eu não aceitava como mãe, né? Mas ela foi insistindo com o relacionamento, né? Então a gente meio que apoia, né? Para que a gente quer ver o bem do filho da gente, né? O casal havia terminado um relacionamento de 3 anos há cerca de um mês. Mesmo assim, o ex-marido continuou a perseguindo. Desde que Giovana desapareceu, a família não descansou. Porque sempre que ela sai do trabalho, ela vem direto para casa. Se ela vai passar em algum lugar, ela ligava, mandava mensagem. Mãe, posso ir em tal lugar? Ela sempre pediu permissão. Mesmo depois da separação, vindo morar comigo, sempre foi assim. Mãe, posso ir em tal lugar? E quando foi 10 horas da noite, ela ainda não tinha chegado. Eu mandei mensagem, e não sei se foi ela, se foi ele que mandou mensagem. Ah, mãe, estou fazendo um fechamento aqui, mas eu já estou indo embora. Nossa, 11 horas, a Giovana não chegou ainda. Estranho, porque ela nunca sai sem dar notícias, né? E eu fiquei esperando, deu meia-noite nada. Deu meia-noite e meia nada. Eu falei assim, não, aconteceu alguma coisa com ela. A madrugada inteira eu esperando, tentando ligar. Mensagem de WhatsApp não chegava mais. E só chamava no telefone. Até 1 hora da manhã chamou. Depois disso já não chamou mais. E a noite foi passando, quando deu 4h30 da manhã, eu falei, não, aconteceu alguma coisa com a minha filha. Aí ele falou assim, não, vou ligar na padaria e vou ver o que está acontecendo. Aí eles informaram, não, ela não apareceu aqui. Aí as mães falaram, não, ela não apareceu, ela saiu daqui ontem, mas não apareceu, era até para ela entrar às 6 da manhã, mas até agora nada. Eu falei, então aconteceu alguma coisa com a minha filha. Aí nas câmeras mostrou ela virando até a esquina, onde as câmeras pegou. Aí a gente foi nos comércios próximos e a gente conseguiu uma gravação dela sendo acompanhada por ele. Andando lado a lado ali na Avenida Vareí. Então, aí que meu filho ligou para o ex-marido dela e falou, olha, nós vimos em gravação, você com ela.
aonde está a minha irmã. Então, na sexta-feira de manhã, quando eu cheguei na padaria, eu cheguei a ligar pro Gabriel. Falei, Gabriel, você sabe da Giovana? Ele, faz tempo que eu não vejo e nem falo com ela. A gente tinha até que conversar sobre as contas que nós tínhamos em comum depois da separação. Ele omitiu, sendo que ele já tinha matado a minha filha. A descoberta do corpo na área de mata e a confirmação do crime causaram revolta. Agora a família busca por justiça. Porque o que ele fez, nenhum bicho merece. Nenhum bicho merece. Minha filha era uma menina doce, meiga, trabalhadeira, boa filha. Então todos que conheciam minha filha sabem do seu valor, o quanto ela era boa. E o jeito que ele largou ela, eu quero justiça, com certeza. Gabriel, de 22 anos, foi preso preventivamente. O caso agora será investigado pelo 3º Distrito Policial de Jacareí. A polícia também apura se mais alguém participou do assassinato de Giovana, que foi enterrada no último domingo. Uma jovem cheia de sonhos, mas que teve a vida interrompida. E o fim de semana foi violento em Piquete. Um homem de 21 anos foi linchado durante uma festa tradicional da cidade. O repórter Leonardo Lobo tem as informações ao vivo. Léo, boa noite. Oi, Bia. Pois é, um homem agredido violentamente nessa festa super tradicional de Piquete, que acontece na Praça Duque de Caxias, região central ali da cidade. Isso aconteceu no domingo de madrugada. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a nossa programação. De acordo com o boletim de ocorrência, ao menos 10 pessoas teriam então agredido Guilherme Araújo, de 21 anos. Isso durante o Piquetão, festival de rodeio, que acontece ali na região central, como eu disse. A polícia ainda não sabe sobre a motivação desse crime e também não conseguiu identificar esses criminosos. Bom, o Guilherme, ele ficou bem ferido, foi socorrido em estado grave ao pronto-socorro da cidade, onde permaneceu internado. Ele foi até entubado e hoje à tarde, infelizmente, ele teve morte encefálica e, portanto, faleceu. A prefeitura da cidade de Piquete lamentou esse crime, disse que foi um caso isolado que aconteceu dentro desse festival. E agora, então, a Polícia Civil continua com as investigações para tentar identificar e também localizar essas pessoas, ao menos 10 indivíduos que mataram o Guilherme. Bia, é uma notícia trágica que a gente relata por aqui, que aconteceu durante esse festival, que deveria ser um momento de descontração, um momento para todo mundo curtir, né, algo diferente ali na cidade de Piquete, mas infelizmente aconteceu esse crime ali na Praça Duque de Caxias ontem de madrugada. Bia, volto contigo. É uma tristeza, uma festa tão bonita em Piquete. Léo, obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Uma carga avaliada em mais de 41 mil foi roubada na manhã do último domingo no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba. O motorista de 24 anos foi rendido por criminosos armados. Segundo o boletim de ocorrência, 3 homens participaram do roubo. 2 deles desceram armados e obrigaram o motorista a entregar o veículo. A vítima foi colocada no banco traseiro pelos criminosos e depois foi deixada em um trecho da rodovia dos Tamoios. Horas depois, a van foi encontrada abandonada. Toda a mercadoria foi levada. A Polícia Civil de Caraguá investiga o caso e até agora ninguém foi preso. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou a 4ª morte por dengue registrada no município neste ano. A informação já foi atualizada no painel oficial do governo de São Paulo, que monitora os casos da doença em todo o território paulista. Segundo dados do governo do estado, 15 pessoas já morreram em decorrência da doença aqui na nossa região e foram mais de 13 mil casos registrados. Essa e mais notícias você encontra no nosso site, otegmais.com.br/vale. Agora, outra história de arrepiar. Um homem foi preso em Caçapava por tentar matar o próprio filho.
Um homem de 48 anos foi preso em flagrante, suspeito de esfaquear o próprio filho, de apenas 4 anos, em um apartamento no CDHU, na Vila Centenário. Segundo a PM, vizinhos ouviram os gritos da mãe, que dizia que o pai ameaçava a criança. As autoridades arrombaram a porta e encontraram o pai ferido no sofá. A criança também foi encontrada com lesões. Pai e filho foram socorridos pelo SAMU. A criança passou por sutura e não apresenta perigo. O pai segue internado no Hospital Fusan, sob escolta da Polícia Militar. Ainda não foi ouvido pela Polícia Civil. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, já que a vítima tem menos de 14 anos. As autoridades solicitaram prisão preventiva do suspeito e 6 facas foram apreendidas no local. Matheus Andrade para o TH+ Notícias. E 3 pessoas ficaram feridas durante um acidente envolvendo um ônibus e uma máquina escavadeira hoje pela manhã. O acidente aconteceu na Avenida Miguel Naquede, próximo a um shopping que fica na zona oeste aqui de São José dos Campos. O operador da escavadeira movimentou o braço mecânico para a esquerda, que colidiu com a lateral direita do transporte coletivo. Por causa desse impacto, os passageiros ficaram feridos e foram socorridos e levados ao hospital municipal. Após o acidente, a via precisou ser interditada para atendimento dos feridos e também a retirada dos veículos. E em Cachoeira Paulista, teve tentativa de homicídio. A vítima e o suspeito brigaram por um imóvel alugado. No sábado, a disputa por uma cama quase terminou em morte. É isso que você ouviu. Você não ouviu errado, por causa de uma cama. A Isabela Tostes traz mais informações. Esse caso ocorreu no último sábado por volta das 5h30 da tarde, quando a vítima foi até o imóvel que ela alugava há cerca de 4 anos para buscar uma cama. O local está em disputa, pois está em más condições e o aluguel foi suspenso. Ao chegar lá, acompanhada de um vizinho, a vítima encontrou tudo trancado com cadeados, mas ainda assim conseguiu entrar e buscar os seus pertences. Quando eles finalizaram e estavam guardando a cama no carro, um outro homem chegou e efetuou 6 disparos contra eles, que conseguiram sair ilesos. A vítima, no dia anterior, havia registrado um boletim de ocorrência contra esse homem que tentou matá-lo. Agora, a Polícia Civil investiga o caso e ninguém foi preso. Isabela Tostes para o TH+ SBT. Vamos dar uma respirada? Quanta notícia ruim nesse final de semana, né? Mas ainda falando sobre segurança, a Operação Inverno já acontece nas ruas de Campos do Jordão e reúne mais de 200 agentes das forças de segurança, com apoio de tecnologia e fiscalização intensa para garantir uma temporada tranquila para turistas e também moradores. A Marli e o Davi saíram da cidade de São Paulo para curtir o friozinho de Campos do Jordão. Em pouco tempo andando pelo centro, ela já conseguiu sentir a diferença para a metrópole. Eu me senti super segura. Parece que nós estamos na Europa. São Paulo você já anda meio assim, né? Olhando para os lados, aqui então você consegue dar uma aliviada. Com certeza, aqui você anda tranquilo, celular na mão, dinheiro na bolsa e vamos embora. Esse sentimento de mais segurança faz sentido. É que de junho a agosto acontece a Operação Inverno em Campos do Jordão. Se o movimento na cidade é maior, a força policial também precisa ser. Começou já com o feriado de Corpus Christi, então teve lançamento no dia 18, se estendeu pelo feriado todo e agora, na abertura do Festival de Inverno, se estende até o final de julho, começo de agosto. Nós tivemos um efetivo da 3ª Companhia, em torno de 70 policiais, mais 250 policiais que vieram a mais fixos, tem os policiais que vêm mais para os finais de semana e grandes eventos, e ao todo, na operação até o final de julho, vai envolver mais de 1.300 policiais. Além de mais policiais espalhados pela cidade, a operação deste ano tem novidades. Agora ela conta com mais uma aliada, a tecnologia, que permite monitorar cada canto da cidade. A operação conta com um efetivo maior, veio um apoio externo, né? O comandante Coronel Alves, comandante regional, ele trouxe um efetivo externo da Polícia Militar. Tem o efetivo do Vale do Paraíba, que também apoia aqui, mais o efetivo que já é daqui da 3ª Companhia, na cidade serrana, nas 3 cidades. Tem o apoio do Águia, o apoio do policiamento rodoviário, o apoio do policiamento ambiental nos parques e estamos empregando também esse ano os drones, que possibilitam uma amplitude maior de uma consciência situacional numa ocorrência grave ou acompanhar os grandes eventos, e esse drone permite inclusive
inclusive transmitir imagens para o centro de monitoramento de câmeras aqui da cidade de Campos do Jordão e das cidades também de São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. Quem vê o drone lá em cima nem imagina a qualidade da resolução da imagem. É pelo próprio controle que a polícia consegue visualizar o que está acontecendo pelas ruas de Campos do Jordão. Quem também está presente nesse reforço da segurança é o helicóptero Águia da Polícia Militar. A equipe lá de cima acompanha toda a movimentação. Mais de 2,5 milhões de turistas devem passar por Campos do Jordão durante essa alta temporada. Esse aqui é o ponto mais movimentado da cidade, o Capivari. Por aqui não é difícil encontrar a presença policial. Vocês estão vendo, está tudo sendo muito bem monitorado. Todo esse pessoal fica posicionado e pronto para atender qualquer ocorrência. Mas mesmo com tanta segurança, a recomendação aos turistas é ter atenção. Aqui não é de costume, por histórico, ter crimes graves, né? Então é mais a preocupação com os pertences pessoais. Então se tiver que parar um veículo no estacionamento, procure um estacionamento credenciado ao invés da via pública, mas se tiver na via pública, procure não deixar pertences à mostra dentro do veículo. O celular em locais de grande aglomeração, é importante que fique junto ao corpo, no bolso da frente ou na bolsa, né? Não deixar no bolso de trás, visível, porque ele pode ser furtado em danceterias, espaços de shows e assim por diante. E se isso acontecer, a Polícia Militar tem um convênio com a Google, se for aplicativo Android, sistema operacional Android, dá para fazer o bloqueio desse celular previamente cadastrado através da ligação 190, a própria Polícia Militar, através do atendente, eles conseguem fazer esse bloqueio desse celular. Com as dicas anotadas, agora dá para curtir ainda mais a famosa Suíça brasileira. Não é, Marli? Não, nem se compara a São Paulo, filho. Nós estamos na Suíça brasileira. Primeiro intervalo por aqui. Daqui a pouco teremos uma advogada aqui no estúdio que vai falar sobre os direitos das gestantes no mercado de trabalho. Você tem alguma dúvida sobre o assunto? Envia pra gente no 12 997 52 4005. Eu volto já. De segunda a sexta, 9 e 5 da noite tem A Caverna Encantada. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes. Mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união. A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. Tá dormindo, João? Tá sonhando, Zé. MP2 Varicap que a ST Cross vai ser meu. E tem mais 175 mil em dinheiro, viu? Meu sonho, carro zero e dinheiro no bolso. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 175 mil reais. Valicap é regional, hein? O inverno chegou e o estúdio de vidro da TH+ SBT em Nova Brasil tem feito a alegria de quem nos visita. Programação ao vivo, brindes, brincadeiras e momentos inesquecíveis com a família. Oferecimento: Spinazzi Chocolates, Copag, Restaurante de Paolo, Raposo Engenharia e Forte House, a grife da sua casa. Terça, 11h20 da noite. Olá, senhor Wilson! Não
se deixe enganar por essa carinha de anjo. Ele é uma peste. Porque por onde Denis passa, eu vou ficar na sua casa. Só sobre o meu cadáver. Ele espalha o caos. Terça, 11h20 da noite. Seu filho está me deixando louco. Denis, o Pimentinha. Fiz alguma coisa errada? No Cine Espetacular. E você sabia que hoje é o Dia Mundial do Chocolate? Eu amo chocolate, acho que você em casa também, né? Com esse friozinho, então, é maravilhoso, é uma delícia. Frio e chocolate é a combinação perfeita com Campos do Jordão. Hoje, dia 7 de julho de 2025, Dia Mundial do Chocolate. Nós estamos em mais uma das unidades da Espinácia, em Campos do Jordão, aqui no Capivari, para mostrar um pouco da variedade de chocolates para você aí de casa. Eu vou conversar agora com o Luiz Gustavo, ele que é gerente da unidade. Luiz, primeiro, obrigado por falar com a gente, cara. Eu acho que chocolate é um assunto que você está acostumado a falar e que é o carro-chefe daqui, né? Obrigado. Sim, todos os dias. Aqui a gente tem bastante variedade de chocolate, desde o a granel, do chocolate ao leite, até a nossa linha aqui, 85% cacau. A gente tem chocolate zero glúten, zero lactose, chocolate diet. Temos também a nossa linha premium, que são chocolates exclusivos da Espinácia, que vem em embalagens específicas, né? São as melhores embalagens para vocês levarem de presente, né? Com bombons exclusivos. A linha premium é essa aqui, né, que você está falando, né? Essas aqui são bombons, é isso? Isso, são bombons exclusivos que eles não são vendidos nem no a granel e nem nas outras embalagens, né? Então são bombons exclusivos dessa linha, dessa embalagem. E para você, o Luiz Gustavo, cara, qual chocolate você mais gosta de comer assim? Imagina que deve ser algo mais, o cheiro, você acostuma, claro, mas qual que você mais gosta assim? Rapaz, da linha premium, falando dela, tem um bombom de morango que é uma delícia, gostoso demais. Esse ganha meu coração, viu? E assim, vamos tentar um pouquinho para conhecer mais a loja aqui. Qual que você indicaria para quem, tá acostumado a comer chocolate já, mas quer provar alguma coisa diferente, uma coisa nova? O que você indicaria? A gente tem uma draja de amêndoas com especiarias. É um produto que a gente vende muito aqui na nossa loja, né? São as drajas de amêndoas. A gotinha de Nutella também a gente vende bastante. Então esses são os nossos carro-chefe, né? São os produtos que a gente costuma mais vender, né? O Mineiro tá mostrando ali também, né, que tem alguns ali diferentinhos, parecem uns alicates, o que é aquilo ali? Sim, ali são os chocolates nossos da linha infantil, né? A criança já gosta de chocolate, imagina mexer com a mente dela, mostrar essa arte, né? Eles ficam felizes. Então a gente tem chocolate em formato do Homem-Aranha, tem do Homem de Ferro, da Hello Kitty, da Minnie, tem de controle, tem uma variedade ali pra criançada. Pra todo gosto e imaginação. De todo jeito. Ok, Luiz, cara, obrigado por falar com a gente, viu? Obrigado mesmo. A gente continua aqui em Campos do Jordão mostrando um pouquinho, cada dia um pouquinho do que tem na cidade, juntamente com a Espinácia aqui. Então você que é fã de chocolate nesse dia super especial, não pode ficar sem provar. Então tem todo o inverno aí, até depois, para subir a serra e conhecer os chocolates aqui da Espinácia. Combinado? De Campos do Jordão, Pedro Coralho. Olha só, muitas mulheres acreditam que ter sucesso na vida é alcançar dois objetivos: conciliar a vida profissional e a maternidade. Mas muitas até adiam o projeto de ter filhos com medo de atrapalhar a rotina de trabalho e até perder o emprego. Mas quais são as leis que garantem os direitos das gestantes? A entrevistada de hoje já está aqui comigo, é a advogada Vitória Lopes. Vitória, seja bem-vinda, viu? Já convido o pessoal de casa a participar. Se você tem dúvida, manda mensagem para o nosso WhatsApp. Lembrando o número 12 997 52 4005. Vitória, primeiro queria falar um pouco sobre essa questão do medo, né? As mulheres ainda têm esse receio de falar para o chefe, que estão grávidas. Mas quais são os direitos delas a partir do momento em que estou grávida, comunico e depois do parto? Então, a gestante, ela precisa ter em mente que a partir do momento que se confirma a gravidez, ela já tem a estabilidade no trabalho. Então, independe do conhecimento do empregador dela. Se ela está grávida, ela não avisou ou descobriu depois que foi demitida, ela pode voltar, ela pode ser reintegrada porque ela tem direito à estabilidade desde o momento da confirmação da gravidez dela, até 5 meses após o parto. É importante lembrar que essa estabilidade impede o empregador de demiti-la sem justa causa e também
você tem ali direito de se ausentar para realizar exames, pré-natal, no mínimo 6 consultas e exames durante a gestação ali, sem o prejuízo do salário. Então, assim, uma gestante que fica com receio de ter que se ausentar uma vez no mês, isso é totalmente permitido pela CLT. É previsão ali na CLT, é um direito da gestante se ausentar para realizar os exames do pré-natal sem prejuízo do seu salário. Voltou ali, né, depois da licença maternidade, ela tem ainda direitos, como tirar 2 períodos de meia hora cada um para amamentar a sua criança. Muitas vezes trabalha longe da empresa, né? Não vai conseguir tirar esse meio período para ir até em casa e voltar. Pode fazer uma negociação ali, um acordo individual com o empregador para sair 1 hora mais cedo, então junta esses 2 períodos de meia hora. Então ela tem inúmeros direitos, eu acho que a mulher fica com receio, mas ela não precisa ter esse receio porque a CLT respalda ela, né? Então ela tem essa proteção. Ô, Vitória, hoje você falou aí da amamentação, né? Hoje a gente vê muitas empresas também que têm um espaço para a mãe amamentar, né? Então, colaboram também com a funcionária. Exatamente. Isso é bem legal, né? Exatamente. E também tem as empresas que participam de um programa chamado Empresa Cidadã, que ao invés da licença maternidade ali ser de 120 dias, ela passa a ser de 180 dias. Então, tem quase 6 meses para a mãe ficar com o bebê ali em casa, cuidando, porque esse período, esse início, né, da vida do bebê é muito complicado, a adaptação, então é muito importante que a mãe tenha esse respaldo da empresa, ela se sente mais segura. E aí, quando a gente para de falar sobre empresa e vai para as mães que são autônomas ou as mães que trabalham em empresas, mas são PJ, muda alguma coisa? Assim, muda a questão da estabilidade, né? Então, ela não vai ter estabilidade, PJ não é empregado, então não tem esses mesmos direitos da CLT. Mas a mãe que contribui para o INSS hoje, a partir de uma contribuição durante a gestação, você já adquire o direito ao salário maternidade. Então, durante a sua gestação, nunca contribuiu para o INSS, nunca pensou em precisar contribuir, faz uma contribuiçãozinha ali, R$160, para você ter direito a 4 parcelinhas aí do salário maternidade no valor de um salário mínimo. Então, isso ajuda muito. A importância de saber dos direitos também, né? Exatamente. Engravidou, vai buscar os direitos e sem medo, né? Eu acho que hoje as mulheres são empoderadas para isso, né? Não pode ter medo de ir atrás dos seus direitos. E a justiça, tanto a justiça quanto as leis, elas protegem a gestante, né? Então, por algum motivo retornou ao trabalho da licença maternidade, já foi demitida, também é considerada uma dispensa discriminatória. Ou você está numa entrevista de emprego, o RH te faz aquelas perguntinhas. Mas você tem filho? Se ficar doente, com quem você vai deixar? Ou você pretende ter filho? Quantos filhos? Tudo isso pode ser considerado uma discriminação ali no momento que você está para ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo quando você é demitida. E aí, em todos os casos, a mulher ela tem 4 meses de licença ou tem alguns casos que diferem de outros? É que a licença maternidade ela é diferente do salário maternidade em si. A licença maternidade ali são até 5 meses após o parto e você tem o direito ali de se estender para 180 dias a empresa cidadã, então você fica até 6 meses na sua residência com o bebê e o salário maternidade recebido pelo INSS são 4 parcelinhas, dá 4 meses mais ou menos, 120 dias. E aí, quando a gente fala, você falou muito sobre essa questão das perguntinhas, né, que o RH às vezes faz. Quando a gente fala de uma pessoa que é mãe, né, seja de qualquer idade, mas principalmente das crianças, elas têm esse direito a sair do trabalho para poder atender alguma emergência. O pós-parto, também queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos direitos do pós-parto, porque é muito difícil para a mãe, né? A gente sempre vê muitas mães que sofrem no pós-parto e aí voltar a trabalhar é muito difícil também. Exatamente. E as mães, né, hoje a CLT é um pouco falha nesse sentido porque ela prevê um acompanhamento em consulta médica de crianças até 6 anos sem o prejuízo do salário. Mas a gente sabe que criança não escolhe ficar doente, né? Então não é uma vez ao ano, às vezes é mensalmente, principalmente no inverno. Então cabe muito a empatia da empresa, né? Então assim, não tem com quem deixar, tem que sempre ser um representante legal acompanhando o médico. Então assim, vai apresentar o atestado ou o atestado de acompanhante, o ideal seria abonar aquelas horas, né? Mas a empresa não é obrigada quando ultrapassa essa uma vez ao ano para crianças menores de 6 anos. Mas é importante contar com a empatia das empresas, né? Sim. E Vitória, falando na empresa, né, até para o pessoal que às vezes quer abrir uma empresa, contratar funcionário,
é importante que as empresas também tenham essa consciência, né, de que a mulher ela precisa ter esse respaldo. Né? É um momento muito difícil para a mulher também, né? Maternidade não é mil maravilhas também. Né? Então é legal que a empresa tenha esse respaldo com a mulher que trabalha, mas também por causa das questões legais, né? Ela pode sofrer fiscalização, multa, o que acontece com a empresa? É melhor evitar o prejuízo financeiro, porque isso pode acarretar, sim, algum desgaste financeiro da empresa, porque ali na frente, quando vai buscar os direitos da gestante, se ela é demitida no curso ali da estabilidade, a empresa vai ter que arcar com o salário até o final da estabilidade, mesmo que essa gestante não esteja trabalhando, ou uma indenização por dano moral numa dispensa discriminatória. Então, é muito importante que as empresas, elas sigam a legislação, mas elas contem também com a empatia, né? Lógico, tem pessoas, a gente sempre tem que juntar a empatia da empresa com o bom senso, né? A gente está falando aqui de crianças doentes que precisam ser levadas ao médico. Então, tudo isso é muito importante avaliar cada caso. Vitória, obrigada pela sua presença aqui. Se deixar, a gente fica conversando aqui a noite inteira, informando o pessoal que é o mais importante e ir atrás do seu direito como mulher, como mãe. Obrigada, viu, Vitória? Eu que agradeço, é um prazer. Boa noite. E olha só, há uma semana o estado de São Paulo tem um novo piso para o salário mínimo. O aumento foi de 10% em relação ao antigo valor. Mas será mesmo que com os R$ 1.804 a população consegue encher um carrinho de supermercado? A rotina é sempre a mesma. Pegar o carrinho, comparar preços e tirar da lista o que não cabe no bolso. Mesmo com o salário mínimo paulista reajustado, fazer a feira do mês continua pesado. Comprando as coisas mais barato, trocando um produto por outro produto, né? Tá difícil, viu? Não tá fácil, não. Não dá, porque tem outros custos, né? Aí... Tem dia que tá caro, tem dia que tá barato. Aí tem que fazer comprar um pouco menos. Desde 1º de julho, o salário mínimo paulista passou para R$ 1.804, um aumento de 10% em relação ao valor anterior. O piso estadual é maior que o nacional, mas ainda não cobre os custos básicos de uma família. Segundo o Diese, o salário mínimo ideal seria da casa de aproximadamente R$ 7.500. A gente pensa sempre em cesta básica, mas a pessoa não só come, ela tem que comer, tem que beber, tem água, tem energia, tem aluguel, tem transporte, tem saúde, tem educação. Então, quando você coloca todos esses custos dentro de uma cesta maior, então aí o salário mínimo deveria ser na casa de R$ 7.500. Em junho, o valor da cesta básica familiar no Vale do Paraíba teve leve queda. Passou de R$ 2.913 para R$ 2.881, de acordo com a pesquisa NUPS, da Unital. Uma redução de R$ 32,09 em relação a maio. Mas em um ano, o aumento acumulado é de R$ 102. Mesmo com recuos pontuais, quem ganha um salário mínimo tem dificuldades para arcar com os custos do mês. Nem tudo cabe no orçamento. A carne vermelha é um dos itens mais caros da lista de compras. Na hora de decidir, a troca é quase automática. Sai a carne vermelha e entra o frango. Um gesto simples, mas que revela um custo de vida caro. Alguns itens ainda puxam os preços para cima. Em julho, a abobrinha teve alta de mais de 7%. O tomate subiu quase 5%. E mesmo com a cebola e a cenoura ficando mais baratas, o consumidor ainda percebe a oscilação dos preços nas prateleiras. O salário mínimo, ele sofre um reajuste anual. Então, mede-se a inflação anual e, a partir daí, se aplica em cima do salário mínimo. Já os alimentos, você tem reajustes sazonais, ou seja, ao longo do ano todo, você tem uma variação de preço. Então, vai ter mês que um determinado produto vai subir mais, outros produtos vão diminuir. Então, isso vai transitando assim ao longo do ano. O salário mínimo aumentou, mas o preço dos alimentos continua alto, apesar das quedas recentes. Com algumas dicas, dá para se organizar e até, quem sabe, voltar a tomar um cafezinho sem culpa. Você tem que pesquisar bastante, tá? Tem que ter um bom senso de saber comprar os produtos de época,
Tem muitos produtos que são sujeitos à safra, então às vezes você tem um problema de safra e o preço do produto vai subir mesmo, foi o que aconteceu com o café. A batata está muito cara, de repente você não compra mais tanta batata naquele período, né? A gente sabe que daqui uns 2, 3 meses o preço dela vai baixar por uma questão de safra novamente, a coisa vai. Então acho que o bom senso é esse, e sempre pesquisar. Ainda falando de política, vamos a Brasília. O correspondente do Grupo Tátil, Rafael Tebas, tem as novidades da capital federal. E aqui em Brasília, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês é uma das principais pautas dessa semana, que vai ser motivo de muita negociação, muitas conversas entre os poderes nesses próximos dias. A equipe econômica, comandada pelo ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deve ter reuniões especificamente sobre esse assunto com lideranças do Congresso Nacional. É importante pontuar quem está nos acompanhando que o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, é o relator na comissão especial que foi instalada sobre esse assunto na Câmara dos Deputados. Esse projeto, que foi ali uma das principais promessas de campanha do governo Lula na eleição presidencial que ocorreu em 2022. E aqui em Brasília nós estamos verificando e observando uma tensão muito grande entre os poderes por conta da crise do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Nas últimas semanas, o Congresso Nacional derrubou os decretos que aumentavam as alíquotas justamente desse imposto e, portanto, gerando aí um estresse muito grande entre governo federal e Congresso Nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, inclusive, marcou uma audiência de conciliação para a próxima semana, para o dia 15 de julho, para que os poderes entrem num consenso sobre esse tema aqui na capital do país. De Brasília, Rafael Tebas. Vamos ler algumas mensagens que a gente já recebeu aqui no WhatsApp da nossa TV. A Rosana, de São José dos Campos. Boa noite, Bia. Meu esposo e eu não perdemos o jornal por nada. Que coisa boa, Rosana. Sempre muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? Um abraço para vocês. E o João, de São José dos Campos, olha que legal a foto dele, gente. Não sei se dá para vocês verem. O Chaves e a Chiquinha. Boa noite, passando para avisar que a turma do Chaves está ligadinha no TH+. Que legal, João. Obrigada aí pela audiência e pelo carinho também. Mais um intervalo por aqui. Daqui a pouco eu te conto como ficam as temperaturas amanhã aqui na região. É daqui a pouco. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. A gente está sendo hoje agraciado com algo que a gente vem pleiteando há mais de 30 anos. Agora, com a documentação devidamente outorgada pelo órgão público e, inclusive, de solicitar os serviços municipais. Instalação de energia elétrica, fornecimento de água, que é questão de dignidade para a pessoa. A gente tem essa tranquilidade de vir para cá e sabendo que está entrando um imóvel que é seu. Se não fosse o envolvimento da prefeitura, a gente tem essa certeza, né, de que o envolvimento deles foi essencial para o sucesso da regularização. Você sabe o que tem no Espaço Auto Shopping? Confiança e preço de verdade. Onix 2024, 8 mil de desconto. Aí eu vi vantagem. Apple Sport 2018, apenas 64.900. 10 mil de desconto? É no estacionamento do Vale Sul Shopping. Primeiro final de semana de muita festa, alegria e música boa no nosso estúdio de inverno lá em Campos do Jordão. Teve gravação de programas, a presença de autoridades, atrações culturais e até a tradicional roleta do Silvão. O frio pode até assustar, mas por aqui o clima foi de festa no fim de semana. Entre gravações, música e prêmios, o público aproveitou cada momento no Parque Capivari. Aqui no estúdio de inverno da TH+ SBT, a movimentação foi grande no sábado e no domingo. Teve gravação de programas, presença de autoridades e, claro, a roleta de prêmios do Silvão, que fez a alegria de quem passou por aqui.
secretários do governo estadual marcaram presença e destacaram a movimentação turística durante a alta temporada. O Festival de Campos do Jordão tem um módulo pedagógico, e o módulo pedagógico ele é aberto para o mundo inteiro. Ter essa presença do festival e as pessoas terem essa expectativa para a gente dar mais orgulho, mas também um grau de responsabilidade cada vez maior, para que a gente possa trazer todos os anos alguma novidade. Toda a serra fica completamente ocupada, tomada. Nós estamos falando de um impacto de mais de 130 milhões na economia. Estamos falando também de mais de 1,5 milhão de visitantes nessa temporada. A temporada de 2025 certamente terá números que superarão todas as marcas anteriores. Mas se engana quem pensa que essa movimentação acontece só no inverno, viu? O secretário de Turismo de Campos do Jordão destacou que a cidade tem estratégias para atrair o público no ano inteiro. Essa parceria não é só de Campos do Jordão, a gente juntou 10 municípios da nossa região, Litoral Norte e Vale do Paraíba, entre eles os 3 de maior destaque, Aparecida, Campos do Jordão e Ilhabela. Então a gente está chamando esse projeto de Serra, Fé e Mar, né? E a gente vai, através disso, formatar produtos para a gente desenvolver o turismo e mostrar essa grande riqueza que a gente tem na nossa região para outros estados, conectando o aeroporto de São José dos Campos, que está a 94 quilômetros de Campos do Jordão, muito próximo, muito rápido o acesso e trazendo mais voos para a nossa região. E o prefeito da cidade confirmou: Campos do Jordão tem atrações para toda a família. Temos parques, atrações afastadas do centro para acolher toda a família, todas as idades. Então, o Campos do Jordão espera bastante visita espalhada por toda a cidade aí nesse período de temporada. E também teve espaço para muita música promovida pela Rádio Nova Brasil FM, com a banda Arrasta-Pé. Foi num movimento que o pessoal intitulou de movimento universitário, onde os universitários resgataram a música nordestina e ali surgiu o Arrasta-Pé, que começamos ali cantando, já inovando e renovando e repaginando essa onda do forró. Mas quando entrou na programação das rádios, não saiu mais. A Nova Brasil, estamos aí junto mais uma vez com essa parceria bacana demais, a gente agradece demais. E estamos aí com 26 anos de carreira, tocando pelo Brasil, a rádio toca aí pelo Brasil afora. Música clássica também não faltou. Teve início o Festival de Inverno, o mais tradicional evento do gênero na América Latina, que vai até agosto. Olha só o charme da Orquestra Sinfônica de Santos. Além do estúdio de inverno da TH+SBT, o público pôde aproveitar outras atrações no Parque Capivari. Comidas típicas, estandes interativos e os espaços dos nossos parceiros que tornaram a experiência ainda mais completa. Quem passou por aqui se deu bem. Ganhei um copo da TH+. Eu ganhei esse copo, amei, uma experiência maravilhosa. Estou pela primeira vez aqui em Campos do Jordão, amei ter ganhado o copo. Galera, vem para a praça aqui do Capivari, vem aproveitar aqui o Festival de Inverno, vem aproveitar aqui o pessoal aqui da praça, que tá bem bacana, e ganhar um copinho. E o dia deve começar frio amanhã em algumas cidades aqui da região. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo. Em São José dos Campos, a chance de gear pela manhã. A mínima será de 7 e a máxima de 24 graus. Em Lorena, a terça-feira será com poucas nuvens e máxima de 26. O sol deve aparecer amanhã em Ubatuba e a temperatura pode chegar a 22 graus. Pode gear amanhã em Campos do Jordão, onde os termômetros oscilam entre 7 e 17 graus. E para quem está em Campos do Jordão, aproveitando as férias, além de visitar o nosso estúdio de inverno no Parque Capivari, tem mais uma dica que a gente vai te dar. É o Parque Amantiquir, um lugar encantador com jardins inspirados em vários países. E quem vai guiar esse tour especial é o Matheus Andrade.
Um verdadeiro convite à contemplação e à conexão com a natureza. O Parque Amantiquir, em Campos do Jordão, foi idealizado pelo engenheiro agrônomo e paisagista Walter Vasconcelos. Por aqui são mais de 26 jardins temáticos, inspirados em diferentes culturas do mundo. Criado em 2007, o parque é uma homenagem à Serra da Mantiqueira e um espaço onde cada planta e cada canto conta uma história. E debaixo da árvore de cerejeira, a gente está aqui no Jardim Japonês. O Walter estava me contando que é uma árvore que se espalha pelo Japão inteiro. Walter, uma árvore muito tradicional. Os japoneses cultuam a cerejeira, né, como se fosse até uma entidade. E é curioso que o festival da cerejeira no Japão, que dura mais ou menos uns 3 meses, ela começa a florir por uma parte do país e vai caminhando, a florada vai se desenvolvendo. E quais outras espécies japonesas a gente encontra nesse jardim? Então, aqui nós temos basicamente as azaleias, tá? Nós temos as cerejeiras, os viburnos e os áceres, que são aqueles que mudam de cor. As pessoas confundem com as plantas do Canadá, né, com aquela planta da folha vermelha, mas os áceres também são chamados de carvalhos japoneses. Quando a gente passa embaixo desse monumento, a gente está passando para o plano espiritual. A gente sai do material e passa para o espiritual. E por isso é tradição a gente fazer um pedido. Isso. O meu pedido é que a gente continue fazendo reportagens positivas como essa aqui. Walter, qual é o seu desejo? Eu desejo que cada visitante do Amantiquir saia melhor do que entrou, que ele possa aprender alguma coisa aqui dentro. Walter, agora que a gente passou pelo Torii, a gente chegou ao Jardim Chinês. Tá bem ao lado do japonês, mas é um jardim totalmente diferente. Na verdade, o Jardim Chinês é considerado por muitos estudiosos os jardins mais antigos que existem. Porque o jardim ele é a natureza transformada, né? Não é a natureza natural, porque naturalmente a natureza faz tudo do seu jeito. E o ser humano interferindo na natureza, ele cria uma estética própria. Então, o Jardim Chinês, ele não é um jardim muito elaborado, mas ele tem preocupações estéticas muito claras já para um dono, vamos dizer, muito simples. O parque oferece uma diversidade de cores que encanta. Tudo isso em uma área de 60 mil metros quadrados. Tem até um labirinto feito de arbustos. Nessa estufa são cultivadas mais de 100 espécies de plantas. A estufa é necessária porque algumas espécies não resistem ao clima extremo. Walter, quais espécies a gente tem aqui? Por exemplo, as suculentas, que são as grandes queridinhas de hoje, que todo mundo quer ter uma suculenta em casa, são plantas relativamente fáceis de cuidar. Walter, a gente tem ali também as azaleias. São cores diversas, ou seja, uma mesma espécie, mas de formatos diferentes. Tem mais de 1000 variedades de azaleia diferentes, com formatos de flor, formatos de folha e cores completamente diferentes. Essas plantas, ao contrário, precisam do frio intenso para florescer. Então essa florada que a gente está vendo aqui hoje é justamente graças a esse frio muito forte que nós tivemos há 10 dias. Então a estufa serve para a gente dar esse tempero, para a gente chegar mais perto daquilo que elas gostariam. As mais de 700 espécies de plantas são um convite à pausa, à reflexão e ao encontro com o que a natureza tem de mais belo. Pessoal, o que a gente mostrou aqui não é nem 10% do que o Parque Amantiquir representa. Walter, além do que a gente mostrou, existem muitos outros jardins por aqui. Vou falar alguns, porque não dá para falar todos, né? São 26, mas nós não fomos no Jardim Patamares, não fomos no Jardim Árido, não fomos visitar a Casa da Árvore, então tem muita coisa para as pessoas verem. Tive a oportunidade de viajar bastante e sempre que eu viajava, eu visitava jardins naqueles locais, né? E sempre que eu saía de um desses jardins, eu pensava, caramba, Campos do Jordão tinha que ter um lugar assim. E acabou que surgiu o Amantiquir e está aí à disposição para as pessoas terem essa experiência de estar um pouquinho fora do Brasil, dentro do estado de São Paulo. Walter, muito obrigado por receber nossa equipe. Obrigado pela visita e voltem sempre. Pode deixar que eu vou voltar com toda certeza. Eu gostei muito de conhecer os jardins do Parque Amantiquir. Fica o convite para você de casa, uma atividade sensacional para esse friozinho de Campos do Jordão. É aqui que, além de ficar deslumbrado, admirar as paisagens, você com certeza vai aprender muita história. Tchau, tchau. Muito lindo. E Matheus Andrade está passando bem, né, gente? O que vocês acham?
Olha só, tá conhecendo lugares lindos. Vamos ver mais algumas mensagens de vocês? A Carmen de São José, boa noite, Beatriz. Linda como sempre, ótima semana. Obrigada pelo elogio, Carmen. Um abraço para você. Vamos para a próxima? Maria do Carmo, também de São José. Olá, Bia. Hoje eu estou curtindo o seu jornal. Com esse friozinho, tomando aquele cappuccino. Deus abençoe muito, amém. Você também, viu, Maria? Obrigada pela audiência. E Marina, de São José dos Campos. Boa noite, Bia. Ligadinha no programa. Beijos. Um beijo para você e para toda a sua família, viu, Marina? Mais um, olha só, o Gessé. Boa noite, Beatriz. Muito bom o jornal, gosto muito. Eu e minha esposa, Selminha, estamos aqui. Mande um abraço. Um grande abraço para você, viu, Selminha? Para você também, viu, Gessé? Obrigada pela audiência de vocês. Pessoal, o TH Mais Notícias fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Vamos juntos aí em mais uma semana, hein? Fique agora com o SBT Esportes Vale e amanhã nós nos encontramos aqui de 9h30 em ponto. Boa noite.